Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando início ao segundo episódio da nossa série Desmascarando a Literatura, e hoje nós vamos falar de Érico Veríssimo. Na semana passada eu trouxe o primeiro episódio sobre Machado de Assis e nesta semana nós vamos focar na compreensão daquele que é um dos maiores romancistas históricos brasileiros. Eu vou entregar aqui algumas chaves que vão conduzir vocês a um entendimento um pouco mais amplo a respeito da obra do Veríssimo. A primeira coisa que nós precisamos levar em consideração é que o Érico era um anticomunista. Ele não compactuava com os valores do comunismo e nós sabemos que existe uma forte aderência da academia brasileira, do meio cultural e literário brasileiro a estes valores. Então isso vai determinar a recepção do Veríssimo, porque além de anticomunista, ele era também um grande entusiasta dos Estados Unidos, de maneira tal que ele chega a ser professor durante um período na Universidade da Califórnia, em Berkeley. E isso fez com que ele tomasse contato com os grandes romancistas americanos, com as obras desses romancistas. E eu cito aqui o Dom DeLillo e a Margaret Mitchell como referências importantes para a obra do Veríssimo. A Margaret Mitchell, creio que alguns aqui já saibam, mas ela é a autora daquele grande romance da literatura norte-americana chamado E o Vento Levou. O Érico Veríssimo entrou em contato com essa produção e isso foi para ele uma inspiração para a trilogia O Tempo e o Vento. No terceiro volume da trilogia, o Floriano Cambará, que seria uma espécie de alter ego do Veríssimo, tem uma namorada americana chamada Mandy e esta namorada sugere a ele que ele escreva um romance no estilo de Margaret Mitchell. Então não precisa falar mais nada, realmente existe essa, digamos, essa conversa, essa influência da Mitchell, e isso vai determinar cardos e abrolhos na recepção do Érico Veríssimo. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque a obra do Veríssimo não é muito valorizada em determinados ambientes acadêmicos e universitários. Eu mesma passei por isso na minha instituição, quando eu decidi trabalhar com a trilogia O Tempo e o Vento. Então, é uma recepção um tanto quanto complicada. Realmente, alguns círculos não aceitam muito bem a obra do Veríssimo por conta dessa inspiração norte-americana e por conta da sua postura anticomunista. É muito importante a gente pensar que existe uma forte rejeição a escritores que não se adequam a determinado perfil ideológico. E Érico Veríssimo é um destes escritores. Nossa, Grace, mas então como é que O Tempo e o Vento ficou tão famoso? Você sabe que isso aconteceu por meio de uma adaptação da Rede Globo na década de 80 e em 2014 houve uma nova adaptação. Nos anos 80, Tarcísio Meira deu vida ao lendário Capitão Rodrigo Cambará e em 2014, Tiago Lacerda deu vida ao Capitão. São duas representações, são duas encenações muito marcantes, o que mostra que determinados personagens do Veríssimo, o Capitão Rodrigo é só um deles, ficaram muito enraizadas no imaginário do leitor por meio das adaptações que foram muito bem sucedidas. Isso realmente facilitou um pouco, mas em termos universitários a gente observa essa reticência em relação ao Veríssimo, o que não faz com que ele seja um escritor menor. Pelo contrário, ele é um dos maiores ficcionistas históricos brasileiros. O Tempo e o Vento é uma verdadeira obra-prima. É uma trilogia que totaliza quase 2.000 páginas e que dá conta de toda a formação histórica do Rio Grande do Sul até 1945.
O Érico também tem um outro romance que eu gosto muito, chamado Incidente em Antares. Ali nesse romance, escrito durante a ditadura militar brasileira, o Érico vai retomar muitos aspectos relacionados à polarização política que até hoje existe e subsiste no nosso país. O romance trata do embate entre as oligarquias locais na cidade de Antares, que é uma cidade que realmente existe no Rio Grande do Sul, ao contrário da Santa Fé, do Tempo e o Vento, que é uma cidade fictícia, e ao longo de toda a narrativa, o Érico vai mostrando como se deu a infiltração comunista nas casas dos habitantes de Antares, e essa infiltração teria sido liderada por um professor universitário de antropologia. Então aqui ele está fazendo uma profunda crítica ao contexto acadêmico brasileiro, está realmente insinuando, e em alguns momentos deixando claro que essa infiltração partiu desse meio universitário e que a população local teria lhe dado um jeito de se livrar dessa infiltração e que o incidente em Antares teria sido um produto de toda essa articulação política. Ele também vai falar ali sobre membros do clero, padres, pessoas relacionadas à igreja, que começaram a professar uma ideologia comunista e começaram a se infiltrar nos lares dos juízes, do prefeito, das pessoas pertencentes ali àquela elite política, contaminando a consciência das pessoas. E durante todo o romance, durante parte do romance, na verdade, nós temos um debate sobre a ditadura militar. É um romance muito lúcido, é um romance, inclusive, de leitura muito fácil, porque o Érico escrevia muito bem, ele era um artesão da linguagem, e é quase impensável a gente considerar que um escritor de tanta qualidade tende a ser tão mal visto nos meios acadêmicos por conta de uma questão ideológica. Então eu procurei trazer aqui alguns elementos que desmascarassem para vocês essas questões, alertando vocês que nós não podemos ser ingênuos em relação a estas questões. Nós não podemos pensar simplesmente que existe isenção na eleição de alguns escritores para o cânone. O cânone é ideologicamente conformado, ele se orienta por questões políticas, muitas vezes questões político-partidárias, isso pode impactar as nossas leituras. Então hoje eu vou ficando por aqui, esperando que vocês tenham se sentido convidados a ler ou reler Érico Veríssimo. Até mais!